Bom dia, pessoal. Dia 25 de janeiro. Vamos gravar hoje a aula de número 33 e vai versar sobre inequação modular. Inclusive, vai ser a última aula sobre módulo. Já falamos do conceito de módulo, já falamos da equação modular e fizemos três aulas de função modular. E agora vamos, com essa aula, encerrar a aula 33, vamos trabalhar em equação modular. Vale frisar que uma das soluções que eu vou apresentar na aula de hoje, ela tem a ver com a aula anterior, ou seja, a função modular vai me ajudar na inequação modular. Isso já tinha acontecido na inequação de segundo grau. Então, se você for no vídeo que a gente falou sobre inequação modular, inequação de segundo grau, quando a gente estudou função de segundo grau, e a última aula foi sobre inequação de segundo grau, lá eu pedi ajuda da função. Aqui vai acontecer a mesma coisa, mostrando que os assuntos estão interligados e cabe a você tentar entendê-los. Muitas vezes é desafiador, muitas vezes é difícil, mas vale a pena tentar. E se você conseguir entender, você vai guardar aquela informação para o resto da sua vida, porque aí você não está simplesmente acumulando informação na sua cabeça, você está pensando em cima, conectando, né, interligando, vendo outras faces daquele mesmo assunto. Isso na forma que eu encaro, isso é o aprendizado de fato. Então, vamos iniciar o nosso compartilhamento. Bem, aqui estamos no nosso quadro, no nosso, primeira aula. Então, vamos falar hoje sobre, conforme eu falei, inequação modular. O que é? Então, eu vou repetir o que eu já falei na aula de inequação de segundo grau, né? Claro que tem que ter, para ser inequação, desigualdade. O sinal da desigualdade, ele é mostrado tem 5 sinais diferentes. O sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual, o sinal de menor ou igual e o sinal de diferente. Todos esses sinais expressam desigualdades, embora dois deles também expressem igualdades, né? Então, o duplo comportamento. E tem que ter variável, né? Então, se não tiver essas duas coisas, não é inequação. Quando eu escrevo x mais 1, aqui tem variável, mas não tem desigualdade. Quando eu escrevo 2 menor que 3, aqui tem desigualdade verdadeira, que de fato 2 é menor que 3, mas não tem variável. Quando eu escrevo x mais 1 menor que 9, eu estou escrevendo uma inequação. Por quê? Porque tem a desigualdade e tem a variável. Só que agora nós temos uma palavrinha nova, né? Modular. Para ser modular, a variável tem que estar dentro de módulo. Dentro de um módulo. Então, essa daqui, x mais 1 menor que o módulo de 9, olha que apareceu o módulo, mas eu não classificaria essa como uma função, uma inequação modular. Por quê? Porque o módulo que existe, a variável não está dentro do módulo. Eu chamaria isso aqui de uma inequação de primeiro grau, simplesmente assim. Agora, se eu tivesse módulo de x mais 1 menor que 9, aqui realmente nós temos uma variável dentro de um módulo, né? Conforme eu acabei de citar, né? Que é fundamental que tenhamos. Pronto, apresentado o que é, agora vamos ver como se resolve, né? Formas de resolução. Deixa eu apagar isso aqui, invadiu aqui a minha tela. Pronto. As formas de resolução que eu vou trabalhar, que eu vou citar nesse vídeo, melhor dizendo, eu vou mostrar 4 soluções, né? Uma primeira, uma segunda, uma terceira e uma quarta resolução. Na primeira, a gente vai fazer por tentativas e vai misturar conhecimentos de aritmética e de geometria, mas bem simples, bem.
O segundo vai precisar do conhecimento nosso de função modular, que nós trabalhamos 3 vídeos. Então, os vídeos anteriores são fundamentais para os 3 últimos, né? Para a gente ter esse segundo. E a terceira e a quarta soluções vão envolver basicamente a primeira aula nossa de módulo, onde eu comentei, quer dizer, principalmente a quarta, a terceira nem tanto, tá? Mas a quarta vai precisar muito da primeira aula de módulo, aquela onde eu expliquei o conceito, o que é módulo, né? Então, o que eu vou usar aqui nessa quarta solução está lá na primeira aula de módulo. Não tenho certeza, mas acho que foi a aula 28, se não estiver enganado, tá? E eu também citei na tela anterior, da inequação de segundo grau, eu acho que é a 27, mas aí eu não tenho total certeza. Bem, vamos lá começar pela primeira solução, que é o que eu chamei de método das tentativas. E nós temos aqui quatro inequações modulares. Vamos concentrar aqui na primeira. O que é que nós temos aqui? Todo mundo concorda? Eu acho que é uma inequação, porque tem variável dentro do módulo, tem a desigualdade, e o sinal da desigualdade usado é o sinal de menor. Só para mudar aqui, vamos botar um igual aqui também, ó, né? Para ficar uma diversidade maior de sinais, tá certo? Já que eu falei que tem 5, né? Então, beleza. Pessoal, aqui eu quero descobrir, nesse primeiro exemplo, o módulo de um número é menor do que 8. Que número ou que números satisfazem a esse resultado? Então, se eu botar, por exemplo, o número 9, todo mundo percebe que o módulo 9, acho que sabe, é 9. 9 é menor que 8? Não serve, né? Então, 9 não é a solução. Agora, se eu colocar 7, eu estou tentando, ó, o método se chama método das tentativas. Então, eu vou tentando, eu vou chutando. Tentativa é meio sinônimo de chute, eu vou chutando. Módulo, se no lugar do x agora eu boto 7, vai ficar módulo de 7, que dá 7. 7 é menor que 8. Opa! Beleza, já consegui uma primeira solução. Mas só tem essa solução, pessoal? Ou será que tem mais? 7 é o único número que eu posso botar aqui no lugar dessa letra e essa sentença vai ficar verdadeira? Então, acho que dá para desconfiar que o 6 também funciona, né? O 5 também, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, né? Porque módulo de 0 também é menor que 8, que 0 é menor que 8. O menos 1, pessoal, agora um número negativo, vai servir como resposta? Módulo de menos 1 é 1. E 1, pessoal, é menor que 8. Opa, então menos 1 também serve. E o menos 2? Também, né? Porque módulo de menos 2 é 2. O menos 3 também. O menos 4 também. O menos 5 também. O menos 6 também. O menos 7, idem. Menos 7, idem, né? Ó, módulo de menos 7 é 7, 7. Mas quando eu boto o próprio menos 8, já não serve, né? Porque o módulo de menos 8 é 8. E 8 não é menor que 8. Eu boto o menos 9, aí piorou ainda mais. Porque o módulo de menos 9 é 9. 9 não é menor que 8. Pessoal, a partir de tudo que eu falei, tudo que eu chutei, tudo que eu arrisquei, não é difícil perceber que as respostas estão situadas entre que números? Entre o menos 8 e o 8, né, pessoal? Ou seja, todos os números entre menos 8 e 8, a distância desses números até o zero, por isso que eu citei lá que ela envolve sim alguma ideia de geometria, né? Todas as distâncias desse número até o zero vão ser menores que 8. Isso se eu não incluir o próprio 8 nem o menos 8. Então a resposta dessa inequação seria essa, os números entre menos 8 e 8. E como é que eu resolvi isso? Como é que eu descobri isso? Por tentativa, tentando. Saí arriscando, 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 cheguei. Matemática pode resolver assim? Claro que pode, sempre pode. Vamos ver mais exemplos? Vamos ver mais exemplos. Segundo exemplo, eu quero saber os números cujo módulo deles é maior. Eu quero saber os números cujo módulo deles é maior que 5. Enquanto no outro eu queria menor que 8, eu quero agora maior que 5. Então dá para perceber que na resposta deve aparecer o nosso número 5, né?
O 5 vai entrar aqui na resposta. E vocês viram lá pelo exemplo anterior que além do 8, o menos 8 também apareceu. Menos 8 é simétrico de 8. Então, leva a intuição aqui a desconfiar que o menos 5 também faz parte da resposta. Ou seja, cadê a solução, pessoal? Aí, desse problema. Dá para perceber que se você botar números, então, ao marcar o menos 5 e o 5 nessa reta real, eu estou dividindo aqui em 3 regiões. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Para essa região aqui dos números maiores que 5, se eu botar aqui 6, 7, 8 no lugar do x, dá para desconfiar que como o módulo não faz nada com um número positivo, então esses números todos que eu escrevi aqui são maiores que 5. Então, pessoal, todos eles aqui fazem parte todos eles aqui fazem parte da solução. Mas o próprio 5 não faz parte. Porque se eu botar 5 aqui, né, módulo de 5 não é maior que 5. Então, 5 não faz parte. Então, é um intervalo ilimitado, né, dos números maiores que 5. Se eu tentar agora números entre menos 5 e 5, menos 4, menos 3, 2, 0, por exemplo, vamos tentar, ou 1. Se eu tentar o 1 aqui, né, então fica bem claro que o módulo de 1 não vai funcionar, porque o módulo de 1 é 1 e 1 não é maior que 5. Os números aqui nesse intervalo não servem. E, finalmente, olhe para os números agora à esquerda do menos 5. Quem são eles? O 6, o menos 6, desculpa, falei bobagem. O menos 6, o menos 7, o menos 8 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tentar aqui o menos 8, se eu botar no lugar do x o menos 8, funciona, pessoal? O módulo de menos 8 é 8. E 8 é maior que 5? Sim, então funciona. Pessoal, qualquer número nessa região vai funcionar. E o próprio menos 5 não funciona pelo mesmo motivo que o 5 não funcionou. Não tem igualdade aqui. Então, tá aí a resposta, pessoal. Ó, resolvemos por tentativas, ou né, usando a aritmética e usando agora a geometria também, o intervalo. Então, é curioso perceber que quando aqui foi menor, deu só um intervalo, limitado, né, limitado, à direita e à esquerda. Quando aqui foi maior, a resposta deu 2 intervalos. E 2 intervalos ilimitados. Então, vocês vão perceber que isso não é tão coincidência, né? Mas eu não vou falar mais nada agora, vou deixar caminhar com as soluções. Vamos para o terceiro. Eu quero saber agora, nesse terceiro exemplo, quais são os números cujo módulo deles é menor que menos 5. Pessoal, na primeira aula, a gente viu que o módulo de um número sempre dá um resultado positivo. Né? Acho que todo mundo está lembrando da aula 28 lá que eu falei que o módulo é uma distância. Uma distância é um número positivo. Pessoal, tem como um número positivo ser menor ou igual do que um número menos 5 que venha a ser um número negativo? Olhando para a reta real, a gente sabe que os positivos estão aqui, os negativos estão aqui. Tem como um positivo que está à direita ser menor do que um que está à esquerda? A resposta é não, né? Então, o conjunto solução, eu podia ter escrito aqui, né? O conjunto solução desse primeiro é o intervalo que vai do menos 8 a 8. Aqui, intervalo aberto, né? Nos dois. O segundo é o intervalo que vai do 5 ao mais infinito. Aberto nos dois. União com o intervalo que vai do menos infinito ao menos 5. E esse terceiro agora, o conjunto de solução dele é vazio. Não tem nenhum número que você bote aqui dentro do módulo e o resultado desse módulo, que eu sei que é positivo, fique menor ou igual que menos 5. Bem, aí agora eu dei esse quarto exemplo para mostrar que tentar agora por tentativas esse próximo exemplo é possível, eu acho que alguns vão conseguir, mas já vai começar a dar um pouco de trabalho. Então, eu costumo dizer que esse primeiro método é muito bom para equações modulares simples. Então, quem está começando
e quem está tentando entender o que é uma inequação, esse método é muito bom. Mas eu não sugiro esse método para inequações mais elaboradas. Porque, que número vai aqui? Será que eu posso ficar tentando, marcando os números aqui? Quais são os números que eu vou marcar aqui? Vai ser o 3 e o menos 3 que eu vou marcar aqui? Como é que vai ser? Então, isso exige, né, um método, tá? Que a gente vai discutir justamente logo em seguida, né? E acho que não é adequado. Então, primeiro método já fomos, vamos agora para o segundo método. Então, assim, nós temos, o que eu quero pensar agora, a partir de agora, é que nós temos um seguinte modelo de inequação. Ou seja, você tem uma função, ela estaria no módulo, e você vai usar um sinal de desigualdade, pode ser o maior, o menor, qualquer um daqueles 5, e aqui nós temos um número, né? Um número. É o que está mostrado aqui nesse exemplo, nesse, e nos exemplos que eu já dei anteriormente. Eu agora vou fazer uma solução gráfica. O que quer dizer isso? Vamos lá. A gente, dentro do módulo, nós temos uma função. E, aliás, né, esse método, né, na verdade, pode ser ampliado. Não serve esse método que eu vou usar agora, eu já usei lá na inequação de segundo grau. Eu tenho uma função que é maior ou menor que um número. Então, se eu souber fazer o gráfico dessa função, vai ficar muito simples responder. Então, como é que eu faço, então, para descobrir, né, quais são os números cujo módulo dá menor do que 5? Eu podia querer usar o método anterior, mas eu não quero usar o método anterior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico da função y igual, tudo que tiver aqui no primeiro membro, eu vou chamar da minha função. Então, se ela é bonita, se ela é feia, não interessa. O que tiver aqui do lado esquerdo, né, supondo que do lado direito tem um número, eu vou pegar essa função e vou fazer o gráfico dela. Vou atribuir valores e vou fazer o gráfico dela. Pessoal, nós já fizemos o gráfico dessa função. Foi a primeira função que nós fizemos o gráfico lá no vídeo 30. E aí é uma função muito fácil de fazer, porque os números do domínio vão ser iguais os da imagem, se eles forem positivos, né? Mas se for negativo, o módulo torna eles positivos, né? O 2 vai mandar para o 2, o menos 2 vai mandar para o 2 também. Então, marcando esses pontos, nós já sabemos, vamos marcar aqui as divisões, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Mesma coisa aqui na imagem, 1 e 2. Então, marcando aqui esses pontos, ó, o 0 manda para o 0. O 1 manda para o 1. E o 2 manda para o 2. O menos 1 manda para o 1. E o menos 2 manda para o 2. Nós já sabemos que vai ser um V, né? É típico da função modulada de primeiro grau, composto por duas retas. Pronto. Esse daqui é o gráfico da função. Jóia. Então, temos o gráfico. Isso vai me ajudar, professor, a fazer essas inequações? Ó, não sei se vocês perceberam que os 4 exemplos que eu dei aqui, esse aqui, ó, esse, né? Esse. A função que está do lado esquerdo é essa daqui. Então, tudo que eu olhar para cá e aprender a respeito desse gráfico vai servir para as 4 inequações. Então, com esse gráfico, eu vou resolver essas 4 inequações diferentes. Então, vamos lá. A primeira inequação diz o quê? Módulo de x, se eu apagar aqui desse monte de coisa que eu marquei, módulo de x menor do que 5. Então, pessoal, o número 5, né, aí eu graficamente falando, né, essa função, ela prossegue aqui um pouquinho mais, né? Deixa eu apagar isso aqui, pronto. Isso aqui é o y, né? E aí que nós temos as divisões, ó, 3, 4 e 5. Preste bem atenção que nós temos aqui o número 5. E nós sabemos que esse gráfico aqui, ele prossegue, né, pessoal? Prossegue para cá. Deixa eu escrever a lei aqui embaixo para poder apagar a lei lá de cima e poder prolongar o gráfico para lá também. Deixa eu apagar isso aqui.
ela prossegue essa função, como é uma reta infinita, né? Lembre que a gente está falando sempre de domínio real, né? Domínio formado pelos reais. E aí vem a ideia, né? Isso aqui eu igualei esse cara aqui a y. Y é o valor da imagem, né, pessoal? Quer dizer, é o valor de y. Y é o valor da imagem. A imagem é dada aqui por esse valor. Então, eu preciso saber onde e que pontos a imagem é menor do que 5, né? Ou seja, estamos falando aqui desse ponto e desse. Mas eu não quero igual a 5, eu quero menor do que 5, pessoal. Menor. Menor que 5 é essa região aqui, ó. Menor que 5. E como a imagem só vai até o zero, vou parar aqui no zero, ó. Pronto. Essa região corresponde a esse pedaço daqui e a esse pedaço daqui. E esses dois pedaços da função batem em que... Vamos aumentar aqui um pouquinho, que eu estou precisando. Deixa eu apagar aqui também um pouquinho para gerar mais espaço aqui para mim. Bem, então vejam que esse ponto aqui tem um domínio, né? A gente sabe que esse domínio aqui é dado por quem? Justamente pelo menos 5 e pelo 5, né? Eu não marquei esse ponto, mas é fácil perceber que o número 5 manda para o 5 e o menos 5 também manda para o 5. E, consequentemente, a gente está falando dessa região que eu pintei de amarelo, bate nessa região do eixo X. Consequentemente, essa é a resposta do nosso problema. Ou seja, qual é a resposta disso aqui? É o intervalo dos números que estão situados entre menos 5 e 5. Ou seja, se você souber o gráfico da função, você marca o valor do número que está no segundo membro aqui na imagem da função, passa uma reta horizontal e vai pegar a região que está sendo pedida, se é menor ou se é maior que 5, né? Então, no caso desse, maior ou menor do que esse número. E a partir daí você escolhe e pinta a região. Veja então que para resolver agora essa segunda daqui, ó, módulo de x maior que 5, eu não tenho que fazer quase mais nada. Porque eu sei que maior que 5 agora é essa região verde aqui, né? E essa região verde corresponde a esse pedacinho que aqui está de azul ainda, e a esse pedacinho também. E esses pedacinhos batem nessa região e nessa região. Consequentemente, a resposta da segunda equação, quais são os números cujo módulo desses números são maiores que 5. Então, não é difícil perceber que é o intervalo entre os números que estão, né, à direita do 5 e à esquerda do menos 5. E como não tem igualdade, bolinha aberta aqui em todos. Para resolver agora a terceira e a quarta, essa daqui, né, e essa daqui, eu vou precisar pegar o mesmo gráfico, então vou aproveitar o mesmo desenho, só que agora o valor não é mais 5, o valor agora é menos 3. Imagem menos 3, onde é que ela está? Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Imagem menos 3 está aqui. Então, se no 5 eu passei uma reta horizontal aqui pelo 5, não foi o anterior? Então, esse agora eu vou passar uma reta horizontal pelo 3. Veja que não vai cortar a função. Aí vem aquela pergunta, esse cara é o valor de y. Eu quero que y seja maior que menos 3. Então, eu quero saber, vou pintar agora de azul, quais são a região da imagem que está maior. Aqui é o menos 3, deixa eu dar destaque aqui ao número menos 3. E aí são os números maiores que menos 3, são esses números que agora eu estou pintando de azul. Todos eles são maiores que menos 3. E eu pergunto, né, qual é a parte da função que toca nessa parte azul?
Tanto a parte verde quanto a parte amarela, quando eu projeto aqui no eixo vertical, elas coincidem com a parte azul. Então, qualquer valor, qualquer ponto da função, cujo domínio é real, ela vai bater na parte azul. Consequentemente, pessoal, qualquer número que eu colocar no lugar do x, eu sei que vai dar um resultado positivo. Um resultado positivo é sempre maior do que um negativo. Então, a resposta dessa inequação é formada por toda a reta real. O conjunto de solução desse problema é formado pelos reais. Enquanto o conjunto de solução desse aqui, né, foi o intervalo do menos 5 ao 5, aberto nos dois. Aqui o conjunto de solução foi os números maiores que 5, ou seja, do 5 ao mais infinito, união com o intervalo que vai do menos infinito ao menos 5. Ok? Pronto. Então, está mostrado aqui. E a última solução qual é? Se a terceira são os números maiores que menos 3, que eu pintei de azul, a próxima ele quer os números menores que menos 3. Então, estamos falando agora dessa região aqui, ó, que cresce até lá um menos infinito. E eu pergunto, nessa região cinza, quais são os pontos da função modular, dessa letra V aqui, que batem nessa região daqui? Resposta, nenhum. Ou seja, nenhum número, na hora que eu calcular o módulo, eu sei que ele vai dar um resultado positivo, e um número positivo nunca vai ser menor do que um número negativo. Então, a resposta daqui vai ser o conjunto vazio, que eu posso representar com aquele zero cortado, ou posso representar assim também. Pronto, pessoal. Então, está mostrado como é que a partir de um gráfico eu posso visualizar. Então, vamos dar mais um exemplo de solução gráfica. Então, eu ainda estou no segundo método, então, e volta a existir. Esse segundo método, eu já usei ele lá na parte de função de segundo grau, de inequação de segundo grau. Então, essa inequação modular que a gente está resolvendo por esse método não é novo. Vamos lá, o que é que eu faço aqui? Eu preciso que a gente transforme, se eu quero resolver essa inequação. Então, veja que essa daqui, eu fiz questão de pegar a mesma função para perceber o que o gráfico que eu vou fazer aqui vai resolver as duas agora, né? A função em questão é y igual, se chama todo o primeiro membro, né, que tem dali no módulo, se chama dessa função. Então, nós precisamos fazer o gráfico dessa função, né? Y igual ao módulo de x mais 1. Como é que é o gráfico dela? Nós já sabemos que é uma letra V, né? Porque ela é uma função modular de primeiro grau. E para achar o vértice dela, basta atribuir, igualar o que está dentro do módulo a zero, conforme eu já falei em vídeos anteriores. Então, vai dar uma abscissa resolvendo essa equação de menos 1. Quando eu boto menos 1 mais 1 vai dar 0, o módulo de 0 vai dar 0. E agora é só pegar um número à direita, do menos 1, que é o menos 2, à esquerda, desculpa, e um número agora à direita, e ambos vão mandar para o mesmo cara, ambos vão mandar para o 1. Marcando esses pontos, menos 1, menos 2, e aqui o 1. Então, marcando esses pontos, o menos 2 manda para o 1, tá aqui o ponto, o menos 1 manda para o 0, e o 0 manda para o 1. Tá aqui o nosso, a letra V, conforme eu já sabia. E vou fazer a mesma ideia. Para ficar em escala e certinho, o 7 tem que ficar um pouquinho mais lá em cima, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos supor que esse ponto aqui seja o 7, tá? Para que caiba aqui no meu desenho, né? Então, prolonguei aqui a minha letra V. E agora eu passo a tal reta horizontal em relação ao número que está no segundo membro. Então, no caso aqui, é o número 7. E aí, ao descobrir isso, né, eu tenho que descobrir basicamente, ó, onde ele bate aqui e onde ele bate aqui.
Claro que eu tenho que prolongar aqui esse eixo. Muito mal feito, deixa eu melhorar isso aqui. Tenho que prolongar aqui esse eixo. Mas é interessante que eu descubra que ponto é esse. E que ponto é esse daqui. E como eu descubro isso, pessoal? Eu quero saber, na verdade, quando é que essa função, né, x mais 1, ela vai ser igual ao número 7. Deixa eu apagar isso aqui, para gerar espaço para mim. Pronto. Quando é que o módulo de x mais 1, que é a função, vai ser igual a 7? Ou seja, vai dar origem a duas equações. E aí a gente já deu aula de equação, né? Quebra em 2, mantém, né? E troca. Aí lá eu falava sempre que troca, né, dentro do módulo, mas se você multiplicar a equação por menos 1, você já pode trocar fora, viu, pessoal? Se você quiser acelerar um pouquinho, já pode trocar fora também. X vai dar aqui 6, x aqui vai dar menos 8. Então percebam que eu acabo de descobrir que esse cara aqui é o 6, esse cara aqui é o menos 8. Pronto, aí o que é que eu faço agora? Eu quero que os números sejam o quê? Menores, que o y seja menor do que 7. Então, y menor do que 7 corresponde a essa região, que vai daqui até aqui. Essa imagem. E essa imagem bate, ela tá sendo, cobrindo que região da nossa letra V? Corresponde a essa região aqui, todos esses pontos do V. E todos esses pontos do V tem essa imagem de verde que eu pintei. E, consequentemente, cadê o domínio delas? Estamos falando aqui desse domínio e desse domínio aqui. Consequentemente, qual é a resposta, pessoal? A nossa resposta, o nosso conjunto de solução dessa nossa equação é o intervalo que vai do menos 8 ao 6, aberto nos dois. Essa vai ser a solução. Então, veja que eu fiz uma solução gráfica a partir do gráfico. E se eu quero resolver agora essa outra, como é que faz? Em vez de ser o número 7, vai ser agora o número 4, né, pessoal? Que deve estar aqui no meio. Se aqui é o 1, deve estar aqui no meio. Aqui deve ser o 4. Então, eu tenho que traçar uma outra linha amarela. E aí corresponde a novos valores aqui no domínio. Quem são eles? Eu vou repetir o processo rápido. Então, transformo numa equação, igualo, né, mantenho e depois troco. Posso trocar dentro ou multiplicar por menos 1. Na prática, é como se eu trocasse fora. Aqui vai dar x igual a 3. Aqui vai dar x igual a menos 5. Então, acabo de descobrir que esse cara aqui é o menos 5. Esse cara aqui é o 3. E essa região, eu quero números o quê? Maiores que 4. Maior que 4, eu vou pintar agora eu não sei que cor é essa daqui, se é marrom, acho que é um marrom. Maiores que 4, tá aqui. Números maiores, né? Y maior que 4. Isso bate em que região? Bate nessa região aqui do V e nessa região aqui do V. Que bate em que região do domínio? Essa região do domínio e essa região do domínio. Consequentemente, qual é a resposta? A resposta, então, conjunto de solução, vai ser esse intervalo que vai do 3 ao mais infinito. Vai funcionar, qualquer número aí. União com esse outro intervalo aqui, que vai do... O união ficou muito feio, deixa eu melhorar a união. União com o intervalo que vai do menos infinito ao menos 5. Aberto nos dois. Com isso, eu dou por encerrada a solução gráfica. Essa é outra solução. Agora, pessoal,
A mais usada nos livros e pelos professores vem agora. É essa daqui. Se você pegar, então, os livros, a maior parte dos livros, a maior parte das aulas, quando eles vão falar de inequação modular, eles vão dar essa solução que eu vou dar agora, que é chamada de solução algébrica rápida. Percebam que eu estou mantendo a inequação que eu acabei de resolver, né? Módulo de x mais 1 menor que 7, voltando aqui para cá, foi exatamente esse exemplo. Foi exatamente esse exemplo aqui que eu já sei a resposta. Foi esse exemplo aqui que eu já sei a resposta. O outro também eu vou manter, ó, esse daqui, eu já sei as respostas de ambos. Então, eu vou repetir aqui a solução mais usada, então a gente já sabe a resposta, tá? E a resposta manda fazer o seguinte, é uma dica que a gente pode depois justificar por que é que essa dica funciona. Você vai ver que funciona porque você já conhece a resposta e vai ver que a dica vai funcionar. Que é o seguinte, né? Você tem um módulo de uma função menor do que um número. Esse A é um número, esse A é um número, esse f de x é uma função. Então, você tem um módulo de uma função e esse módulo tem que ser menor do que esse número. Toda vez que a inequação tiver, então, esse sinal de menor, e o que eu vou falar também agora vai valer para o menor, ou vai valer para o menor ou igual. Isso implica dizer o quê? Que você vai manter o que está dentro do módulo, né? Usando aquela primeira aula nossa, e você vai trocar o que está dentro do módulo. Ou seja, x você escreve o que no lugar? Menos x. Pronto. Então, você vai resolver isso aqui e vai dar origem a um intervalo 1. Você vai resolver isso aqui, vai dar origem ao intervalo 2. E como eu botei o conectivo E, pessoal, atenção, o conectivo E a gente utiliza quando a gente quer fazer uma operação de interseção entre os conjuntos. Então, você vai chegar no primeiro intervalo, vai chegar no segundo intervalo e vai fazer uma interseção. Então, vamos usar essa ideia para resolver aqui esse problema. Então, vamos lá. Quando eu mantenho o que está dentro do módulo, fica x mais 1 menor que 7. Quando eu troco o que está dentro do módulo, fica menos x menos 1 menor que 7. Pronto. Então, essas duas inequações, inequações de primeiro grau simples, eu vou resolvê-las. Aqui, isolo o x, passa o 1 subtraindo, e vou concluir que x aqui é menor do que 6. 7 menos 1 dá 6. Aqui eu multiplico por menos 1. E daqui vem aquela informação que eu falei na tela anterior. Ó, quando você multiplica uma equação por menos 1, cuidado, hein? Troca o sinal da desigualdade, né? E troca o sinal dos números. Então, na prática, a gente poderia ter trocado isso aqui, ó, por isso aqui. O f de x, no final das contas, fica maior, né? Trocando o sinal. Agora, é isso mesmo, é maior do que o simétrico do número A. Você pode, então, trabalhar sempre com essa ideia também, tá? Então, terminando aqui esse nosso exemplo, vai ficar x maior que menos 7 menos 1, x maior do que menos 8. Então, agora, eu sei que isso aqui é um intervalo, que eu chamei aqui de intervalo 1, ó. Esse aqui é o intervalo 1, é a solução da primeira equação. Esse daqui é o intervalo 2, é o que eu chamei aqui de intervalo 2. E agora eu vou pegar o intervalo 1 e vou fazer a interseção com o intervalo 2. E acaba o meu problema. Então, fazer aqui a mão livre, está aqui as retas. Então, aqui é o intervalo 1, aqui é o intervalo 2, e aqui é a interseção do 1 com o 2. Então, aqui, o primeiro são os números menores do que 6. Bolinha aberta. Ficou mal feito, deixa eu deixar mais claro que a bolinha está aberta. Pronto.
o segundo intervalo, o que eu chamei de I2, os números maiores do que menos 8. Então, menos 8 está aqui, os maiores. E agora eu faço a interseção dos intervalos, o que é comum aos dois. Resposta, o intervalo que vai do menos 8 ao 6. Se alguém tiver dúvida, qual foi a resposta que nós encontramos lá, para essa mesma inequação, usando a solução gráfica. Espera aí, só um instantinho que aqui eu estou apanhando aqui. Pronto. Módulo de... Foi aqui, desculpa. Módulo de x mais 1 menor que 7. A solução foi o intervalo do menos 8 ao 6, que é rigorosamente o que a gente acaba de encontrar. Esse aqui é o intervalo que vai do menos 8 ao 6. Intervalo, né? Esse é o conjunto de solução dessa nossa inequação, tá? Beleza. Joia. Então, agora, a segunda, como é que ficaria? Bem, então agora eu vou olhar para essa segunda regrinha que eu escrevi de vermelho aqui. Então, agora se eu tiver uma inequação, em vez do sinal de menor, eu agora tenho um sinal de maior, né? E vale para o maior e vale para o maior ou igual. O que é que você deve fazer? Né? Você vai manter o que está dentro do módulo. Aí vem agora uma novidade, ou você vai trocar o que está dentro do módulo pelo simétrico. Mesma coisa aqui, pode multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, vai ficar f de x menor que menos a. E agora, com esses dois intervalos, aqui vai dar origem ao intervalo 1. Aqui vai dar origem ao intervalo 2. Agora você vai fazer a união desses intervalos. Então, I1, você vai unir com I2. Com I2. Bem, então, resolvendo agora usando esse método, como é que ficaria? Então, mantendo o que está dentro do módulo, x mais 1 maior que 4. Trocando o que está dentro do módulo, menos x menos 1 maior que 4. Quando multiplica por menos 1, fica x mais 1 menor que menos 4. Por isso que eu já prefiro até essa forma final aqui, que é mais rápida, tá? F de x menor ou igual que o menos o número a, que a gente começou aqui no início. Pronto, resolve os dois intervalos, resolve as duas inequações, vamos chegar em dois intervalos, e depois vamos fazer o que com esses dois intervalos? Não é mais a interseção. É o que? Agora é união. Então, como é que fica? X maior que 4 menos 1, x maior que 3. Aqui, x menor que menos 4 menos 1, x menor que menos 5. X maior que 3 corresponde a... Tá aqui o 3, bolinha aberta, maior está à direita. Menor que menos 5 está aqui, menor que menos 5 está aqui à esquerda do menos 5. E agora, esse é o intervalo 1, esse é o intervalo 2, e você deve agora fazer união, de 1 com 2. Fazendo a união, nós chegamos nessa resposta aqui. União é juntar, não é isso, pessoal? Então, conjunto de solução dessa inequação, dada pelo intervalo que vai do 3 ao mais infinito, tudo aberto, união com o intervalo que vai do menos infinito ao menos 5, também tudo aberto. Confiram a resposta, grave aqui, né, do 3 ao mais infinito, do menos infinito ao menos 5, e olha aqui a nossa solução, exatamente o que a gente tinha obtido na solução gráfica anterior. Pronto, então, pessoal, essa é sem dúvida que pelo menos foi a que eu aprendi. Quando eu era aluno, eu aprendi isso aqui, e quando eu olho os livros hoje e os vídeos, eu vejo essa solução. Para finalizar a nossa aula, vamos agora para o método que eu considero o mais poderoso de todos. Então, se aparecerem inequações mais complicadas, eu sugiro que vocês usem essa solução, que eu chamo de algébrica e chamo de completa. Por que eu chamo de completa? Pelo fato de usar a condição do módulo. Então, eu vou precisar muito da primeira aula nossa. Qual foi a primeira aula nossa, pessoal? O módulo e o número
é igual a quem? Primeira aula. É igual a ela mesma, a ele mesmo, é um número, né? A ele mesmo, se esse número for positivo. E é igual ao seu simétrico, não é isso? Se esse número for negativo. Aí a gente resolve aqui a inequação, descobre que x tem que ser maior que menos 1. Resolve essa inequação. Sim, a gente bota o igual aqui, né, pessoal? Pronto. E passa lá para o outro lado também, mesma coisa. O intervalo complementado de cima. Então, agora é o seguinte, eu vou quebrar exatamente como na algébrica rápida, eu vou quebrar em duas. Então, a algébrica completa, uma das etapas dela é justamente fazer o que a gente já fez na algébrica rápida, ou seja, eu vou manter o que está dentro do módulo, reescreva a equação mantendo o que está dentro do módulo, reescreva a inequação pegando o simétrico. Pronto. Agora, lembrando que eu só posso pegar o próprio número se esse número for maior do que menos 1. Maior ou igual que menos 1. E eu só posso pegar o simétrico se esse número for menor que menos 1. Então, nós já resolvemos essa equação e deu menor que 6. Nós já resolvemos essa equação e deu x maior do que menos 8. Estou poupando etapas porque a gente já fez aqui do lado, tá bom? Agora vem a ideia, né? Então, eu acabo de descobrir que esse intervalo aqui, 1, esse intervalo aqui são os números, intervalo 1, são os números menores que 6. Aí eu marco eles. Vou marcar aqui de azul. Agora, isso só acontece se essa condição daqui for atendida. Eu vou chamar aqui de intervalo 2, que é um intervalo, né? É uma condição também, é um intervalo, é uma condição, e essa condição, ela tem que ser atendida. Então, não basta satisfazer o intervalo 1. Para isso ser verdade, tem que satisfazer ao mesmo tempo o intervalo 2. E o intervalo 2 vai do menos 1, são os números maiores que ou iguais que menos 1. Então, lembrando aqui bolinha aberta e aqui bolinha fechada. E agora, como esses dois intervalos, isso só acontece, o intervalo 1 só acontece se o intervalo 2 acontecer. Então, tem que ser simultâneo. Simultâneo é a ideia de quê, pessoal? Ideia de interseção. Então, eu vou fazer a interseção dos intervalos 1 e 2. Fazendo a interseção, eu chego nesse intervalo aqui, que vai do interseção, né, pessoal? Do menos 1 ao 6. Pronto. Eu vou chamar esse intervalo agora de intervalo 3, né? Para seguir uma ordem aqui sequencial. Bem, quando eu peguei o simétrico, apareceu agora esse cara aqui, que eu vou chamar de intervalo 4. E o intervalo 4 só acontece se essa condição aqui for satisfeita, que eu vou chamar de intervalo 5. Então, como isso só acontece quando isso acontece, a mesma ideia eu vou repetir aqui. Qual? Opa, aqui ficou bem feio. Qual a ideia? Que o intervalo 4 só acontece se o 5 acontecer. Então, aqui eu vou botar um intervalo 4, aqui eu vou botar um intervalo 5, e como eles têm que acontecer ao mesmo tempo, aqui também ficou muito feio, melhorando, como eles têm que acontecer ao mesmo tempo, eu tenho que pegar o intervalo 4 e fazer interseção novamente com o intervalo 5, porque um só acontece se o outro acontecer. Eu estou dando um argumento, né, de simultaneidade. Então, marcando aqui os dois, menores que menos 8 está aqui. Menores que menos 8 estão aqui. Bolinha aberta. O menos 1 está aqui. À direita do menos 8. E esse intervalo 5 aqui são os números menores que menos 1. Está aqui. Fazendo a interseção dos dois,
Como é que fica, pessoal? Fazendo a interseção dos dois. Sim, fazendo a interseção dos dois, teremos o quê? Não, tem alguma coisa errada aqui. Ah, errei aqui, pessoal. Ó um erro meu aqui. O intervalo 4, ó, o intervalo 4 era os números maiores que menos 8. E olha o que eu marquei. Eu errei, né? Ó, não é esse aqui não, pessoal. Então, cometi um erro aqui que me custaria a questão inteira. Em vez de ser a esquerda, vai ser quem, pessoal? Vai ser a direita. Agora sim. Beleza. Fazendo a interseção desses dois intervalos, nós teremos um intervalo que vai do menos 8 ao menos 1 aberto nos dois. Esse carinha que eu vou chamar de intervalo 6. Agora parem para pensar. O módulo de um número é igual a ele mesmo ou ao seu simétrico. Olha qual é o conectivo correto de usar. O módulo de um número não pode ser igual a ele mesmo e ao simétrico ao mesmo tempo. Impossível. Ou uma coisa ou outra. Como na definição de módulo, então, está contida, está presente a palavra ou, módulo de um número igual ao seu simétrico, igual ao próprio número, ou o seu simétrico, então, aqui é o próprio número. Aqui é o seu simétrico. O que é que eu vou fazer agora com os intervalos 3 e 6, pessoal? Com os intervalos 3 e 6, aproveitar aqui para a gente terminar. Com os intervalos 3 e 6, eu agora vou fazer ou, a gente deve associar, né? O E a gente associa com interseção, e o ou a gente associa sempre com união. Então, eu pego o primeiro intervalo, vamos agora fazer as retas para representar os intervalos. Então, aqui vai ser o intervalo 3, aqui vai ser o intervalo 6, e aqui vai ser a união de 3 com 6. Então, aqui, o intervalo 3 são os números entre menos 1 e 6. Fechado aqui e aberto aqui. O intervalo 6 é que vai do menos 1 ao menos 8. E agora, se eu faço a união, a junção desses dois intervalos, eu vou ter como resposta esse intervalo todo, que vai do menos 8 ao 6. Consequentemente, o conjunto de solução dessa equação é formado pelos números que vão do menos 8 ao 6. Rigorosamente, pessoal, mesma resposta da solução rápida que a gente fez aqui, ó. Exatamente. Cadê ela? Mais para cá. Pronto, tá aqui. Exatamente a mesma solução da inequação que nós já resolvemos pelo método rápido. Olha como aqui foi mais rápido. Olha a quantidade de coisas que eu escrevi aqui e olha a quantidade de coisas que eu escrevi aqui. Então, você vai falar, poxa, essa solução completa é trabalhosa, né, professor? Eu falo, sim, é trabalhosa. Mas ela é completa, como o próprio nome já diz. Qual é a vantagem de ser completa? É que você vai usar ela para o fácil e vai usar ela para o difícil. Então, sempre você faz, primeiro, duas interseções e no final sempre uma união. Não interessa se o sinal aqui é maior ou é menor. Então, precisa decore que maior você usa isso e menor você usa. Não. Você use os conceitos dos objetos que você está manipulando. Então, aqui, né? Vou fazer aqui uma solução bem rápida, porque eu acho que eu consigo fazer. Nesse primeiro aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Eu vou, já que eu fiz a solução anterior, eu acho que eu estou lembrando um pouquinho das respostas. Eu vou fazer agora pulando etapas, para a gente fazer com mais rapidez. Então, ó. O primeiro intervalo, quando eu faço x mais 1 menor que 4, vai dar x menor do que 3. Vai dar x menor do que 3. Então, vai dar isso aqui.
E a condição é x, quando é que eu mantenho? Quando o x é maior do que menos 1. Menos 1 está aqui. Menos 1 está aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. Então, menos 1 está aqui. São os números maiores que menos 1. Aí, sempre o primeiro é interseção. Quem é a primeira resposta? Um intervalo que vai... Ah, se eu usar menor, vai ficar igual, né? Não vai... E agora não era menor, não. O outro era maior que 4. Pronto, é isso que eu estava vendo que eu, na hora de copiar, eu copiei aqui errado. Esse carinha aqui foi maior, viu, pessoal? Pronto, para ficar igual ao anterior. O meu objetivo é só isso, ficar igual ao anterior. Então, agora tá errado, porque agora passou a ser x maior do que 3. Então, o mesmo erro que eu cometeu antes, só que o outro foi erro mesmo, e agora foi uma mudança que eu optei por fazer. Mas, na verdade, eu optei só para ficar igual ao anterior. Pronto. Agora, fazendo a interseção dos dois, são os números maiores que 3. É a primeira. O segundo, agora você pega o simétrico, né? Então, aqui é com o próprio número. Aqui o simétrico. Menos x menos 1. Vai dar x, vai dar menos 5. Então, menos 5 é o cara que está aqui mais à esquerda. Então, olha, menos x menos 1 maior que 4. Menos x menor que 5, multiplica por x menor que menos 5. Pronto, menor que menos 5. Cheguei aqui no primeiro. O segundo é a condição. Se aqui foi maior que menos 1, aqui vai ser menor que menos 1. Pronto, agora faço o quê? Entre esses dois intervalos, mais uma vez, interseção. Porque sempre o primeiro é a interseção, que vai do menos 5 ao menos 1. Sim. E a interseção, desculpa, só os números menores que menos 5, né? Eu não pego essa região, porque essa região só tem nenhum dos intervalos. Agora eu pego esses dois, ou seja, os maiores que 3 e os menores que menos 5, e faço a união. E ao fazer a união, vai dar um intervalo que vai os números menores que menos 5 e maiores que 3. Rigorosamente, a mesma resultado daqui desse outro. Olhem para cá, exatamente o mesmo intervalo. Olha aqui, algébrica, geometricamente falando, mesmo resultado. Essa solução algébrica completa, eu insisto, tudo bem, é sim mais trabalhosa, mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que ela é a mais completa. Então, se você tiver uma inequação desse tipo aqui, ó, então isso vai ficar como um desafio para vocês, eu não vou resolver. Se tiver uma inequação desse tipo aqui, ó, se vocês forem usar a solução algébrica rápida, eu acho que vocês vão errar, provavelmente. Então, eu sugiro você fazer a solução algébrica completa. Embora aqui também você possa usar a solução gráfica, né? Nós aprendemos a fazer o gráfico de uma função assim. Foi inclusive, a última aula de gráfico, né? A parte que quebra em várias leis. Nós aprendemos a fazer um gráfico de uma função com essa cara daqui, ou seja, que seja a soma de dois módulos, faz o gráfico e faz a solução gráfica. Seria um caminho. Mas, se você for fazer pelo caminho algébrico, faça pela algébrica completa. Vai dar trabalho? Vai. Mas você vai chegar na resposta. Tá? Então, assim, escolha na vida que a gente tem que ter conforme a dificuldade do nosso problema, né? Deixa eu aqui aparecer para vocês. Pronto. Conforme a dificuldade do nosso problema. Se o nosso problema é mais simples, tudo bem, comporta uma solução simples. Se o nosso problema é mais complicado, você não vai querer resolver rapidamente uma coisa que é complicada, né? Então, o caminho é mais elaborado. Essa solução 4, eu digo para vocês que ela é, sem dúvida, mais completa. É a que eu devo usar sempre? Não, não. Vai ter muitas situações onde a solução, o problema é mais fácil. E, em geral, nessa parte da equação modular, e na equação modular, em prova, em concurso, se abordam as mais simples. Só que no dia a dia e na manipulação do cotidiano, quando você cria modelos e vai transformar os modelos em equações e em equações matemáticas, podem aparecer, sim, coisas complicadas. E só resolve, quem sabe, o método que seja adequado para aquele tipo de objeto matemático, de inequação no caso.
Eu agradeço a presença de vocês, informo que a parte de módulo está encerrada, e a próxima aula, a 34, será sobre... Nós vamos revisar as propriedades da potenciação, porque só sabendo as propriedades da potenciação é que eu vou conseguir lidar bem com as equações exponenciais, com as funções exponenciais e com as inequações exponenciais. Essa é a matéria seguinte, tá? Valeu pela atenção, pessoal. Obrigado e até a aula 34.